Olá, aqui é o aluno do terceiro B, Eduardo Costa, da eletiva de UBMEP. E eu trouxe uma curiosidade que traz essa pergunta: será possível somar números infinitos e obter um resultado finito? E se eu disser que a resposta é sim? Bom, um exemplo muito simples e prático é esse do quadrado. Ele tem 1 metro cada lado, ou seja, a sua área é 1 metro quadrado. Se dividirmos ele no meio, teremos meio metro quadrado de cada lado. E aí, dividimos de novo, 1/4. Dividimos de novo, 1/8. E assim sucessivamente. Já dá para perceber onde vai chegar. São divisões infinitas, ou seja, resultados infinitos. Mas, se pararmos para pensar, se somarmos cada pedacinho, cada quadradinho que formou, não chegaremos ao quadrado inicial, ou seja, ao 1 metro quadrado? Essa é a resposta. Ao falarmos sobre triângulos retângulos, a primeira propriedade que nos vem à cabeça é o Teorema de Pitágoras. Mas apesar de sua beleza e aplicabilidade, o Teorema de Pitágoras não é a única relação importante entre os triângulos retângulos. O ramo da matemática que se ocupa das relações entre ângulos e lados de um triângulo é a trigonometria. A trigonometria atua diretamente ou indiretamente em vários ramos da matemática, que requerem medidas de precisão e tem numerosas aplicações na astronomia, na topografia, no estudo de imagens digitais, em sistemas de navegação por satélites e, de maneira geral, na determinação de ângulos e de distâncias inacessíveis. O surgimento e desenvolvimento da trigonometria aconteceu há mais de 3.000 anos atrás, quando os egípcios babilônicos estavam com problema na astronomia, agrimensura e construção de navegações, e assim foram encontrados os primeiros indícios da origem da trigonometria. Entre os anos 180 e 125 a.C., viveu Hiparco de Niceia, também conhecido como pai da trigonometria, que criou uma tabela de comprimentos e cordas, considerada a primeira tabela da trigonometria. E mais do que isso, ele acreditava que a melhor base numérica para a contagem era a 60. Introduzindo na Grécia a divisão da circunferência em 360 partes iguais com o nome de arco de primeiro grau e dividiu cada arco em 60 partes, obtendo o arco de 1 minuto. No entanto, o conhecimento produzido por Hiparco foi reservado e ampliado por Cláudio Ptolomeu, que foi um astrônomo, geógrafo, físico e matemático da Universidade de Alexandria, que também estudou os astros através da trigonometria. É dele a obra Sintaxe Matemática, compreendida em 13 volumes. Essa obra ficou conhecida como Almagesto, que em árabe significa o grande. O Almagesto foi a mais importante fonte de consulta para os astrônomos até o século XVIII, que foi a época em que o mundo começou a conhecer a matemática hindu. Com Window, apareceram razões trigonométricas que revolucionou a trigonometria, com um conjunto de textos denominado Siddhanta, que significa sistema de astronomia, uma relação chamada por eles de Jiva. Surge aí a trigonometria do triângulo retângulo. O conflito entre a trigonometria do Almagesto e a trigonometria hindu acabou quando o matemático Al-Batani adotou a trigonometria hindu, introduzindo um círculo de raio unitário. Da Arábia, a trigonometria alcançou a Europa, onde se separou da astronomia, para se tornar um ramo independente da matemática. No início do século XVII ao século XVIII, a trigonometria recebeu contribuições deles François Viète, John Napier, Isaac Newton e Leonard Euler. Oi, sou a aluna Daniela, faço parte da eletiva da UBMEP e vou falar um pouco sobre números romanos. Os números romanos são um algarismo que foi utilizado na Roma Antiga para representar um número. Essa representação fez o uso de letras maiúsculas do alfabeto latino. Esse sistema de representação ainda pode ser visto no dia de hoje, não para fazer conta, mas sim para indicar algo. Por exemplo, em capítulos de livros, em indicações de séculos, em mostradores de relógios, em designação de papas e reis com o mesmo nome. O sistema de numeração
é formado por 7 símbolos, com letras maiúsculas do alfabeto, que é o I, o V, o X, o L, o C, o D e o M. Não existe um símbolo para representar o zero. Esses símbolos podem ser repetidos em até 3 vezes para fazer mais valores. Quando colocamos à esquerda um número maior, de um maior valor, a gente tem que subtrair. Por exemplo, se eu coloco o I e o V, a gente vai ter que fazer uma subtração de 5 menos 1, que vai dar 4. Quando a gente coloca um número à direita do maior valor, a gente vai ter que somar. A gente soma, por exemplo, o X e o V. Eu vou ter que somar 10 mais 5, que vai dar 15. Quando o alfabeto tem um tracinho em cima, a gente tem que multiplicar por 1000. A gente multiplica, por exemplo, tem o símbolo V. O V representa o número 5. Então, a gente vai ter que multiplicar por 1000, que vai dar 5.000, que vai dar um número que representa esse tracinho em cima. A numeração romana foi transformada em sistema decimal no século XIII, na Europa Ocidental. E é isso, obrigado pela atenção.